cima, nas alturas. Que nessa noite, em nome de Jesus, você possa estar subindo mais alto. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Espera nele. Espera, querido irmão. Espera nele. Porque o nosso Deus é o único Deus que transforma a maldição em bênção. É o único Deus que transforma a tristeza em alegria. É o único Deus que é capaz de mudar toda e qualquer circunstância a favor daqueles que o amam. Deus te ama, querido. Abre tuas asas e deixa o vento do Espírito soprar nelas, para que você possa experimentar a realidade de Deus. Porque esse é o nosso lugar em Cristo Jesus. Assentado com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, é onde a palavra de Deus declara em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Tome posse em nome de Jesus Cristo e se posicione pela fé em nome de Jesus. Pela fé, contigo eu vou. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Presença maravilhosa do Espírito Santo. Você está sentindo aí? Quem está com saudades dos cultos ao vivo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os cultos presenciais, não é o culto ao vivo, é o culto presencial. Amém. Glória a Deus. Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui mais uma noite para poder estar conectados no Espírito, numa mesma vibe espiritual. Nós sabemos que Deus está aqui, a palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, se você quer a presença de Deus, louve a Ele, adore a Ele em nome de Jesus. Meu querido, compartilhe essa live agora. Tire 2 segundos para compartilhar essa live. Amém? Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube. E você pode agora evangelizar, sabe como? Compartilhando essa live. Amém? Marque alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de Deus, porque Deus vai falar nessa hora. Amém? Eu estou aqui como mensageiro, como profeta de Deus, como porta-voz daquilo que Deus quer falar, para trazer uma palavra profética que vai transformar o teu coração, que vai transformar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Você conhece alguém que está precisando? Marque aí nos comentários, compartilhe, não custa. E quando você está compartilhando, você está evangelizando, porque você está fazendo com que a mensagem vá mais longe, porque você tem nos seus contatos pessoas que eu não tenho, entende? Então, querido, cada vez mais, nós sabemos que os cultos presenciais vão acabar por voltar, mas cada vez mais as mídias digitais vão ter a sua influência, porque a palavra de Deus fala que todo olho verá. Quando Jesus vier nas nuvens, todo olho verá. Então nós sabemos que as mídias digitais elas vão cada vez mais levar a mensagem mais longe. E você pode fazer parte disso de uma forma muito simples. É só clicar, compartilhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos então para a palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo no capítulo 3. 2 Timóteo no capítulo 3. Eu tenho uma grande revelação para você nessa noite. 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo. Capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Eu estou lendo a versão NTLH, nova versão da linguagem de hoje. Que é uma versão que eu gosto frequentemente, junto com a Almeida Corrigida Fiel. Fala assim a palavra de Deus. Lembre disto, ouça. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores,
ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Você consegue identificar algo daquilo que a palavra de Deus está dizendo? Depois fala assim: não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Ouça bem, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Isso é muito forte. Fique longe dessa gente. Qual é a ordem? Fique longe. Depois da palavra terminar, você vai ler de novo, e você vai ver essa lista de pessoas, e você vai ficar longe. Amém? Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos clamar aqui mais uma vez, para que o Senhor esteja liberando a tua revelação. Eu quero profetizar em nome de Jesus, no coração e na mente de todos aqueles que estão nos assistindo, a tua luz, a luz da tua revelação, trazendo o entendimento, a compreensão da tua palavra, e trazendo um alinhamento dos nossos corações com o teu coração, para que a tua vontade reine nas nossas vidas em nome de Jesus. Que a tua palavra rema, ela esteja alcançando todos aqueles que estão ouvindo, Pai, e trazendo vida em nome de Jesus, porque nós sabemos que as tuas palavras são espírito e são vida. A tua palavra, ela não está morta, ela está viva, e ela continua perfeitamente atual nos nossos dias. Então nós te glorificamos pela tua palavra, por aquilo que aprendemos com ela, porque a tua palavra nos exorta, mas ela também nos consola e também nos edifica, Senhor. Então que nessa noite o Senhor esteja falando em nome de Jesus Cristo, e que a tua voz esteja ecoando nos corações, e trazendo uma renovação, uma transformação em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos experimentar uma nova vida em Jesus. Amém? Você pode falar bem alto na sua casa, amém. Amém, glória a Deus. Então, querido, o que é a verdade? A palavra de Deus, aquilo que nós lemos, fala e que nunca, sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? Você já pensou nisso? Porque a verdade, que não é um conceito. Porque como conceito, cada um de nós tem a sua verdade. Se você vir, uns acham que isolamento é uma burrice, uns acham que é preciso parar tudo, uns acham que não vale a pena usar máscara, outros acham que o álcool gel é muito importante. Cada um tem a sua opinião e cada um tem a sua própria verdade. Todas as religiões, elas fundamentam as suas doutrinas na sua verdade. Desde o budismo, espiritismo, judaísmo, islamismo, você vai por aí além. Até as seitas cristãs, meu querido, elas têm o seu fundamento em partes da verdade, porque usam fragmentos da palavra para fundamentar as suas crenças. Igreja, nem tudo que tem cristianismo é cristianismo. Nem tudo que fala de Jesus é cristianismo. Cristianismo, meu querido, sabe o que é? São todos aqueles que têm o seu fundamento, a sua base plena de crença na palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o mais importante. Ele nos deixou a sua palavra para nós o conhecermos e para nós o seguirmos. Então o cristianismo é todo aquele que se fundamenta na palavra de Deus apenas. E mais nada. Nada mais além da palavra. E agora você repara, o que é uma seita?
É um grupo de pessoas que fundamentam as suas crenças em parte da palavra, em partes da verdade, e não na verdade completa. É o que fala a parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Pense comigo, o que é areia? A areia são fragmentos da rocha. Você começa a bater na rocha, ela começa a se desfazer e a se transformar em fragmentos, que é areia. E nós não podemos pegar em fragmentos da palavra, em partes da palavra, as partes que eu quero, as partes que eu gosto, as partes que me interessam, as partes que me agradam, e construir a nossa vida, porque não vai ter sustentabilidade. A palavra de Deus fala que quando as lutas, os problemas vierem, a nossa casa vai cair. Porque só a casa que está fundamentada, só a vida que está alicerçada em toda a palavra de Deus, ela resiste a todas as lutas, a todos os problemas, a todas as pandemias. Meu querido, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade, que não é um conceito, que cada um acha uma coisa e é a sua verdade. A verdade é Jesus. E Jesus falou em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é a minha verdade que liberta, é a verdade da palavra, plena e fundamentada em Cristo, que é o verbo vivo que se fez carne. Meu querido, tem pessoas que vivem dentro da igreja, participam de tudo, mas nunca conhecem de fato a Cristo, porque são pessoas que estão convertidos à noiva e não ao noivo. São pessoas que conhecem a noiva, têm intimidade com a noiva, mas não conhecem o noivo, não têm conhecimento íntimo do noivo, conhecem aquilo que falam do noivo. Alguém que vem aqui em cima se prepara e fala acerca do noivo, mas um relacionamento íntimo, um conhecimento íntimo, não conseguem ter, e por isso nunca conseguem se libertar dos seus pecados. A vida anda em voltas e os problemas são sempre os mesmos. Ora fica melhor, ora fica pior, mas os problemas são aqueles, estão ali, não mudam, não há uma transformação, porque a única verdade que transforma, cura e liberta é Jesus. Você tem que conhecer o noivo, muito mais do que você conhece a noiva. A única forma de você se libertar do amor pelo mundo, a única forma de você deixar de amar o mundo, os prazeres do mundo, é você conhecendo e se entregando a um amor maior, que se chama Jesus. Você repara, as igrejas fecharam as suas portas, mas os verdadeiros filhos de Deus não pararam. Os verdadeiros filhos de Deus fizeram do seu quarto secreto um monte de adoração, fizeram do seu quarto secreto um altar de adoração. Agora os verdadeiros cristãos estão se posicionando, porque não se engane, meu querido, não é salvo quem vem na igreja, porque se a salvação dependesse apenas de vir na igreja, então agora estava tudo perdido, ninguém estava salvo. Tinha muita gente vindo na igreja, pensando que estava tudo bem, que era suficiente, mas a salvação, ela não se manifesta dentro da igreja. A salvação, ela se manifesta fora da igreja, no teu dia a dia, na tua rotina. A igreja fechou as suas portas, mas eu sou filho, você é filho. Então nós vamos continuando a manifestar o reino de Deus como? Através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Sempre foi assim, só que agora nós somos forçados a viver assim, porque a igreja está fechada. E se eu sou filho, e Jesus falou que o reino de Deus não vem de forma visível, mas ele estará dentro de nós, então aonde eu estou, eu manifesto o reino. Aonde eu estou, eu manifesto a verdade. Aonde eu estou, eu manifesto Cristo.
Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer quebrar as cadeias da religiosidade que tem te prendido durante anos a uma cadeira dentro de uma igreja, porque isso não é cristianismo. Veja comigo em Romanos 8,14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, a palavra usada no Novo Testamento para definir filho, deriva de duas terminações gregas. Uma é teknon e outra é huios. E sabe, aqui nós vemos mais uma vez, nós entendemos mais uma vez, porque que a Bíblia, quer o Antigo, quer o Novo Testamento, foi escrito no hebraico e no grego, porque até hoje, o grego e o hebraico continuam sendo as línguas de maior expressão que existem. Então sempre que aparecer a palavra filho no Novo Testamento, para entender o que quer dizer, você tem que ver o original. Para você entender o contexto do que está falando mesmo, você vai ter que ver o original. Para você entender se está falando de teknon ou de huios. Okay? Eu vou te explicar já o que significa. A definição para a palavra teknon é alguém que é filho simplesmente pelo fator nascimento. Eu tenho 2 filhos, o Davi e o Daniel. Eles são meus filhos pelo simples fato de que eu e a Mel geramos. É inegável, são filhos. Agora veja, Romanos 8,16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Se você for ver o grego, o termo que está lá é teknon, filhos de Deus. Então quando nós recebemos Jesus pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Como? Pela experiência do novo nascimento. Foi o que Jesus falou em João 3,3 a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a vida espiritual com Deus, ela começa no novo nascimento. Por quê? Porque Deus é Espírito, e você não pode se relacionar com Deus que é Espírito de uma forma física, ou através do físico. Nós precisamos de um corpo espiritual. Foi o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26, se você vir, Gênesis 1, 26 fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Tem versões que falam, e governe. Agora, o que Deus está falando aqui? Que homem é que Deus está falando? Está falando do corpo espiritual, está falando do homem espiritual. Mas por quê, pastor? Porque o corpo físico, querido, foi criado em Gênesis 2,7. Porque Deus fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então você é uma alma que tem 2 corpos. Um corpo físico para interagir no mundo físico, e um corpo espiritual para interagir no corpo espiritual. Quando o homem pecou, o homem espiritual morreu. Nós ficamos unicamente com um corpo físico estragado, se deteriorando também. Agora quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você nasce de novo. Você recebe novamente um corpo espiritual. E sabe uma coisa? Quando Deus disse, domine, porque Deus criou o homem, e Deus manifestou logo o propósito da criação. Porque Deus não cria nada por acaso, querido. Então, Deus te criou e Ele tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui à toa. Você pode não saber qual é a tua utilidade, mas você tem uma utilidade, você tem um propósito, porque Deus te criou para algo. Porque tudo aquilo que Deus cria com um propósito. Nada é à toa. E o homem que Deus criou e que falou, domine, o homem que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança, não foi esse homem de carne, foi o homem espiritual, foi o corpo espiritual. Entende porque que o homem não consegue dominar hoje, não consegue exercer governo? Porque o governo vem através do espiritual, o domínio vem através do espiritual, não vem através do físico. Entende? Então tudo começa espiritualmente quando nós nos tornamos filhos de Deus, teknon. Ok? Agora,
a outra palavra que é usada para definir filhos do grego é huios. Sempre que no Novo Testamento você vir a palavra filhos, vai vir de uma dessas definições, ou huios ou teknon. Como é que eu vou saber, pastor? Você vai ter que conhecer o original grego, pesquisar, procurar. Agora, essa palavra huios, ela já é usada para descrever outro tipo de filho. É um filho que ele é identificado como filho, porque ele exibe a aparência, ele exibe o caráter, ele exibe as características, ele exibe a essência dos pais. Sabe, eu fui ver no dicionário o significado da palavra semelhança. Porque Deus falou, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Semelhança, uma das definições que eu encontrei foi essa, que apresenta uma relação de conformidade entre o modelo e o resultado imitado. A semelhança entre o verdadeiro e a cópia. Então repare que fantástico, quando Deus nos criou, Ele nos designou para funcionar exatamente como Deus funciona, para sermos exatamente como Deus. Por quê? Porque Ele nos criou igual a Ele, não só de aparência, mas de essência, de forma de funcionar, de trabalhar, de ser. E como é que Deus funciona? Deus funciona por fé. A forma de Deus funcionar é por fé. E agora veja essa definição de fé. Fé é acreditar no que sabemos e falar no que acreditamos. Fé é falar o que sabemos e acreditar no que falamos. E falar no que acreditamos. Vou falar de novo para não confundir você, porque eu me confundi aqui agora. Fé é acreditar no que sabemos e falar no que acreditamos. Não foi assim que Deus criou todas as coisas? Deus via trevas e Ele falou, luz. E da mesma forma, nós temos que falar não o que vemos, mas o que acreditamos. Diante das circunstâncias, nós não temos que falar aquilo que nós vemos, nós temos que falar aquilo que acreditamos. Porque muitas vezes aquilo que acreditamos e aquilo que a palavra de Deus nos fala não está de acordo com a nossa realidade, mas também não estava com Deus. Tudo estava em trevas e Deus trouxe à existência aquilo que Ele queria, luz. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós nos perdemos falando aquilo que está errado. As coisas estão erradas e muitas vezes estão mesmo erradas. E o que é que nós fazemos? Nós insistimos em falar o que está errado. Isso está errado. E se transforma em murmuração. Entende? Nós não devemos replicar aquilo que está errado. Porque a nossa boca é uma janela que manifesta aquilo que está no céu. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes falar aos seus servos, os profetas. Deus é profético e tudo que Deus faz, tudo que Deus manifesta na terra é o profético. A janela está na nossa boca, porque aquilo que nós falamos acontece, porque Deus deu poder à nossa palavra e Deus ressuscitou o nosso homem espiritual e Ele nos deu governo através da nossa palavra. Então nós não temos que replicar aquilo que achamos que está mal, nós temos que falar aquilo que sabemos que está certo, que é a palavra de Deus. Então, querido, em termos práticos, teknon significa filhos imaturos e huios significa filhos maduros. Foi isso que Jesus quis diferenciar quando Ele disse a Pedro, em João capítulo 21, versículo 18: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará onde tu não querias. O que é que Jesus estava dizendo a Pedro? Que quando ele chegasse a velho, ele ia ser um caquético, incapaz, que ia só fazer o que os outros queriam? Não, Jesus estava falando espiritualmente, porque Jesus, Ele funcionava 100% profeticamente, 100% espiritualmente. Aquilo que Jesus via, aquilo que Jesus falava, ainda que a realidade do mundo físico fosse outra, aquilo que Jesus manifestava não era o físico, era o espiritual. E aquilo que Jesus estava dizendo a Pedro era o seguinte: ó Pedro, quando você era
é imaturo, você faz o que quer, você vai para onde quer e ninguém faz nada. Mas quando você for uma pessoa madura, você vai fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, e você vai ser guiado pelo Espírito Santo, não por você mesmo. Era o que Jesus estava dizendo a Pedro. Porque os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros. É o que você vê quando, se você vai ver o original grego, fala porque todos os filhos, porque todos os ruios de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Um filho tecnão, querido, um filho imaturo, ele não se deixa guiar, ele faz o mesmo que que Jesus falava que Pedro fazia. Não é? Quando você era moço, você se cingia a si mesmo, vestia o que queria, você ia para onde queria, fazia o que queria. E normalmente, queridos, os filhos imaturos, eles reagem emocionalmente ou intelectualmente às situações. Porque nós temos uma tendência muito grande de ter um achômetro muito grande. Então, um médico fala algo e nós respondemos como se também percebêssemos alguma coisa de medicina. Um político fala, nós também respondemos como se fosse um político. Nós sabemos tudo de política, de pastoreio, de arquitetura, de engenharia, de tudo. Por quê? Porque há uma imaturidade. Nós temos um achômetro muito grande. E um filho imaturo, ele se posiciona como se soubesse tudo, não precisa que ninguém ensine. Eles agem espiritualmente exatamente como os nossos filhos adolescentes agem. Numa independência, como se soubessem. E nessa era que nós vivemos, pior ainda, querido, sabe por quê? Porque o Google tem resposta para tudo. Então nós julgamos que porque sabemos muito, somos capazes de responder a tudo. Mas sabe uma coisa, querido? O mundo está cheio de burros, cheios de conhecimento. Pessoas que sabem muito, mas não sabem o que fazer com o que sabem. Porque só você ir ao Google e você vai ter resposta para tudo. Entende? Por isso Deus permite que nós passemos por provas. Por isso Deus permite que nós passemos por lutas. Não tanto para ver como é que nós agimos. Aquilo que Deus quer ver é como é que nós reagimos às lutas, às dificuldades, às adversidades. Se vamos nos guiar a nós mesmos pelo nosso conhecimento, ou se vamos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, conforme um filho maduro. Os filhos maduros, os ruios, são guiados pelo Espírito de Deus. Você está vivendo dificuldades, você já foi para o joelho perguntar qual é a vontade de Deus, o que você deve fazer? Meu querido, na minha vida, as respostas que eu achei para tudo foi no joelho. As direções que eu precisei para tudo foi no joelho. E muitas vezes você está passando por problemas, por lutas. Você não sabe o que é que vai ser amanhã, mas você ainda não dobrou o joelho. E você não pediu ao Espírito Santo para dirigir a tua vida, para abrir as portas que você precisa, para fechar aquelas que você não precisa, para te levar mais alto. Os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Não tenha tanto desejo de guiar a sua própria vida. Entregue o comando ao Pai, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para você. Sabe, querido? Na igreja, nós vemos pessoas que os anos passam e elas permanecem imaturas. Crescem fisicamente, envelhecem fisicamente, mas espiritualmente continuam do mesmo jeito. E isso, meu querido, muito pior do que ser um erro, é um problema. Sabe por quê? Porque Deus está procurando os filhos maduros. Porque a palavra de Deus fala em Romanos: a terra clama pela manifestação dos ruios. A terra clama pela manifestação dos filhos maduros, não é dos filhos imaturos. Entende? Isso é um problema, porque Deus espera que você amadureça para que Ele possa te confiar bênçãos maiores, para que Ele possa te confiar coisas maiores, para que Ele possa te promover, para que Ele possa te dar mais responsabilidade. E muitas vezes nós olhamos à volta e nós vemos os outros sendo abençoados, nós vemos os outros crescendo e nós não entendemos que aquilo que nos está impedindo de crescer e de receber mais de Deus, porque Deus tem tantas bênçãos, o céu está cheio de bênçãos, o céu está cheio de coisas boas que Deus quer dar a você, só que Ele não vai dar a meninos coisas que são para homens.
Entende? Então muitas vezes, quase sempre, aquilo que você não está recebendo de Deus, não é porque o Pai não tenha para você, não é porque o Pai não queira te dar, é porque você tem provado ser imaturo, e você vai perder a bênção que Ele te der. Então, querido, uma forma de nós amadurecermos é enfrentando dificuldades, lutas, problemas, adversidades. Aquelas coisas que a vida não poupa ninguém. E que Deus permite, porque Ele usa para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Pergunte a qualquer pessoa idosa. Você vai perguntar a qualquer pessoa que tem mais idade, 50, 60 anos. E ele vai te falar que muitas das decisões que ele tomou, se fosse hoje, eu tomaria de forma diferente. Por quê? Porque houve um amadurecimento, uma forma de entender as coisas diferente. Agora, se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, você pode se poupar a muitas coisas. Porque o Espírito Santo nos ensina, e Ele nos capacita, e Ele nos torna sábios. Entende? Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, repare só no que fala. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus, querido, o Filho de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. O crescimento físico, ele é produto do tempo. Você não precisa fazer nada, só comer e dormir. Se alimente e durma. E o crescimento é normal. Nenhuma criança de 2 anos tem 1,80 m. Se tiver, algo está errado. Por quê? Porque o crescimento, ele é produto do tempo. Vai acontecendo naturalmente. O crescimento físico. Agora, o crescimento intelectual, ele é produto do quê? Do aprendizado. Você vai se edificando, lendo livros, lendo a palavra, aprendendo, tirando cursos. E o crescimento intelectual acontece naturalmente. Agora, e o crescimento espiritual? Como é que ele acontece nas nossas vidas? O crescimento espiritual, querido, ele não é produto nem do tempo, nem do aprendizado. Você não se torna uma pessoa espiritual pelo muito que você sabe. Você se torna uma pessoa espiritual pela obediência que você dá a Deus. O crescimento espiritual, ele é fruto unicamente, praticamente único, ou essencialmente, não do tempo, não do aprendizado, mas da obediência. Repita comigo: obediência. Você vê em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, Pedro fala assim, o apóstolo Pedro: vemos portanto que Jesus, ainda que sendo o Filho, Ele próprio experimentou o que era obediência por aquilo que padeceu. Então, uma pessoa que vence o pecado é um filho maduro, é um filho aperfeiçoado pela obediência, é alguém que escolheu o caminho do Senhor e não o seu próprio caminho. E assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nós precisamos de encarar os nossos sofrimentos como meios de Deus nos levar ao amadurecimento através da obediência. Nós precisamos de encarar os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as dificuldades que nós estamos vivendo, todos nós, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação inédita, como um meio de Deus nos levar ao amadurecimento, através da obediência. Porque obedecer quando tudo está bem, quando nada é imposto, é fácil. Agora quando você está debaixo de lutas, de sofrimentos, de provas, obedecer é difícil. Sabe, chutar o balde porque não aguento mais, para mim chega, isso é fácil. Mas eu sempre disse, desistir é um luxo que um filho de Deus não tem. Jesus não desistiu. Jesus trilhou todo o caminho que estava destinado a Ele. Assim como Deus tem um caminho para você. E esse caminho é reto, não tem curvas, não tem atalhos, é um caminho reto. E você precisa trilhá-lo. Ouça, meu querido, quando você está
no meio das lutas, dos conflitos da vida, das questões, das dificuldades da sua vida, e você decide obedecer a palavra de Deus, por mais que custe, você está sendo levado ao amadurecimento. Você está passando pelo mesmo que Jesus passou, que se tornou o homem perfeito. Agora, querido, abre os teus ouvidos, abre o teu coração, abre a tua mente agora, porque eu quero te dar uma chave. É uma chave importante. Ouça, a chave para tudo isso não é o quanto você conhece as Escrituras, não tem a ver com o quantas pregações você ouve diariamente. Esses grandes homens, a internet está cheia de pregações maravilhosas, mas a chave não tem a ver com o quanto você conhece as Escrituras. A chave é o quanto você obedece às Escrituras. Entendeu? Tem a ver com o quanto você obedece, não com o quanto você conhece, porque tem pessoas fartas de ouvir palavras maravilhosas, palavras cheias de revelação, todo domingo, de semana após semana, mês após mês, ano após ano, sabem perfeitamente o que devem fazer, mas sempre fazem a sua própria vontade, e por isso permanecem imaturos. Você pode ter 90 anos e ser uma pessoa espiritualmente imatura. Depois as grandes bênçãos e as grandes oportunidades não vêm para você, porque Deus é mau? Não, Deus está te poupando, porque Ele sabe que você não tem maturidade para essa grande bênção. Deus sabe que você não tem maturidade para essa grande oportunidade. Ele está zelando por você, querido. Agora, se você for uma pessoa que busca crescer no conhecimento, mas para quê? Eu quero obedecer mais. Quanto mais eu sei, mais eu tenho que obedecer. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho que obedecer. Meu querido, não importa o quanto tempo você tem de igreja, não importa o quanto tempo você tem de convertido, se você não aplicar a palavra à sua vida, ela sempre vai ser letra, e a letra mata. Aquilo que você precisa de viver é o Espírito, que é a palavra viva, gerada no seu espírito, e se manifestando na sua carne, no seu dia a dia. Se você não aplicar a palavra à sua vida, você vai continuar aprendendo, mas nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Aquilo que nós lemos no início, sempre aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Meu querido, aprenda, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque tem pessoas que quanto mais aprendem, mais se condenam. Por quê? Porque mais desobedecem a palavra de Deus. Tua chave não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. Eu garanto a você, se você pegar hoje nessa chave e você começar a usá-la, Deus vai girar e abrir portas que você está buscando, porque você vai amadurecer. Eu quero terminar com duas frases que são bastante importantes, que mexeram comigo. Uma delas é do pastor Silas Malafaia, que fala assim: o seu futuro é definido pela sua rotina diária. A outra é do Tiago Brunet, que fala assim: o seu futuro é definido pelas suas decisões e não pelas suas desculpas. Então, querido, decida hoje fazer da obediência uma rotina diária que te vai levar ao amadurecimento. Decida, chega de desculpas. As coisas muitas vezes não funcionam, não dão certo, não avançam, estão encravadas. É ali uma rodinha sempre do mesmo. Por quê? Porque nós vivemos dando desculpas. Não dê desculpas para Deus, querido. Tome decisões, porque só depende de você. Só depende de você. Se você decidir obedecer, Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para te abrir as portas. Deus está pronto para gerar o milagre que você tem buscado. Então obedeça, em nome de Jesus.
Queria chamar o ministério aqui. Xeramanasurri Kandaramanai. Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar. Porque Ele está falando com pessoas e Ele está mostrando a pessoas em que pontos da sua vida elas estão insistindo na desobediência. Porque a partir do momento em que você conhece a verdade e você não vive a verdade, você está em desobediência. Então, se Deus está falando hoje, se corrija, filho. Se corrija, filha. Se Deus está trazendo ao seu coração quais as áreas da sua vida que você tem que alinhar, para que você se torne um homem e uma mulher madura, para que Deus possa liberar as bênçãos que Ele tem para você. Querido, as bênçãos que você deseja já estão preparadas para você. Em Efésios fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou passado. Você está buscando bênçãos que já são tuas. Cresça, amadureça, e Deus vai liberar a seu tempo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você pode fechar os seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo ministrar. Porque existe uma verdade transformadora, um milagre poderoso, que hoje pode girar as chaves na sua vida e te abrir portas que você não precisa mais de procurar abrir, porque você obedece e elas se abrem naturalmente para você. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Te conhecer, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim, Senhor. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Por quê? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Tu és a verdade. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Sim, Senhor, de milhares. O meu amado
Jesus, Tu és milhares, de milhares e milhares. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Tu és o caminho, a verdade e vida. Tu és o caminho, a verdade e vida. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Yeshua. Aí na sua casa, entrega a sua vida. Oh, Yeshua, vem, 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 Senhor, e nos alinhe com a Tua verdade. Nos alinhe com a Tua palavra, Senhor. Rendemos nosso viver a Ti, Jesus. E em arrependimento, Pai, nós vimos a Ti, Senhor. Leva-nos a obedecer, Senhor. Nós queremos colocar os nossos planos e projetos na Tua presença. Queremos clamar por ventos de direção na nossa alma, Jesus. Ventos de direção sobre nós. Nos conduza, Jesus, a lugares seguros, a decisões seguras, que não vão conforme, Jesus, as nossas emoções. Senhor, Tu és a verdade, nos rendemos a ela, Jesus. Oh, Yeshua, Yeshua. Aleluia, feche os seus olhos. Quero que você faça essa oração comigo. Amém, se você crê, feche os seus olhos, faça essa oração comigo. Pai, eu quero ser um homem, uma mulher maduro. Eu quero ser alguém rendido à verdade, à plena verdade da Tua palavra. Mais do que simplesmente conhecer, eu quero ser um filho obediente à verdade da Tua palavra. Alguém que segue os passos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que é renovado e vivificado a cada dia no pleno conhecimento da verdade. Em nome do Senhor Jesus, vem transformar a minha vida, Espírito Santo, me levando à maturidade, para que eu não tenha que perseguir bênçãos que o Senhor já determinou para a minha vida, para que eu não passe os meus dias perdendo os verdadeiros milagres que o Senhor já tem para os filhos maduros, em nome de Jesus. Eu quero ser alguém com quem o Senhor pode contar. Eu quero ser alguém que vai dar resposta a crise que hoje estamos vivendo. Eu quero ser um filho maduro, que tem as respostas para o mundo, que tem as soluções para o mundo, porque a solução para o mundo é Cristo, e eu declaro Cristo em mim, a esperança da glória, em nome de Jesus. Que a verdade esteja se manifestando em mim, e a obediência, um espírito obediente, conforme o Senhor encontrou em Davi, um homem segundo o Teu coração, que faria toda a Tua vontade.
Você entende, meu querido? Davi era um homem segundo a vontade, o coração de Deus, porque ele era totalmente obediente. Se você for obediente em tudo a Deus, você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Uau! Que maravilha! Amém, queridos? Foi maravilhoso poder estar com vocês mais uma vez nessa noite. Amém? Domingo nós temos novamente a nossa live. Faça parte. Ajude a agregar, a arrebanhar o resto dos irmãos. Ajude a convocar o resto dos filhos da Oliveira. Não deixe que ninguém se perca. Viu? Chame para a live. Chame. Pode estar em casa junto, né? Mas vamos ajudar. Amém, querido? Você tem um papel fundamental. E se você é alguém maduro, você é alguém interessado nos propósitos e no coração de Deus. Amém? Eu quero lembrar mais uma vez o nosso projeto de ação social, que você pode ajudar. Eu quero lembrar que nós continuamos com a campanha do agasalho, com a campanha do cobertor, com a agregação de alimentos. Nós temos famílias que nós queremos continuar a ajudar, não só nas necessidades físicas de vestir ou comer, mas muitas coisas. Nós temos conseguido fraldas geriátricas, tudo isso que tantas famílias precisam e que vai facilitar a vida de tanta gente, e que nós podemos fazer parte disso. Amém? Então se envolva também, ajude com agasalho, ajude com alimento, contacte as pastoras que estão responsáveis, a pastora Manuela, a pastora Eunice, contacte os coordenadores, o Robson ou o Eriquinho, que estão também ajudando. Todo mundo que está trabalhando, está fazendo um trabalho excelente. Você precisava estar no grupo desse povo, é maravilhoso o empenho deles. Eu quero parabenizar todos eles por todo o trabalho. É um trabalho que muita gente não vê, mas Deus está vendo. E Deus está se alegrando. Amém, querido? Glória a Deus. É isso, né, meu amor? Amém? Eu hoje faço 20 anos de casado. Vem cá, meu amor. 20 anos. Amém? São 20 anos. Quando eu conheci essa maravilha, eu pensei assim, é muita areia para o meu caminhão. E Deus falou, faz muitas viagens então. Eu estou fazendo até hoje viagens, viu? Um beijinho só para selar, tá? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, por mais esse culto, pela Tua presença, pela Tua palavra manifesta aqui, Senhor. E abençoamos cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, cada pessoa que nos acompanhou, que está seguindo, Pai, esse ministério e todo o mover profético que o Senhor tem levantado neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a paz, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, até mais.